Minha madrasta quis me cobrar aluguel na casa do meu pai, sem saber que a verdadeira dona era eu. Eu tinha 8 anos quando minha mãe morreu. Câncer de mama. Aconteceu rápido. Tipo, muito mais rápido do que qualquer um esperava. Um dia ela estava reclamando de cansaço e 6 meses depois, estávamos escolhendo o caixão dela. Sinceramente, não me lembro de muita coisa daquela época. Meu cérebro meio que bloqueou a maior parte, o que minha terapeuta diz ser normal. O que eu me lembro é do meu pai sentado na beira da minha cama na noite seguinte ao funeral, chorando tanto que não conseguia respirar, e eu dando tapinhas nas costas dele como se eu fosse a mãe e ele fosse o filho. Meus avós, pais da minha mãe, venderam a casa deles 2 semanas depois. Simples assim. Eles viveram naquela casinha estilo rancho no subúrbio por 30 anos e abriram mão dela sem nem piscar. Compraram esta propriedade enorme em um dos bairros nobres de Boston, do tipo com árvores antigas enfileiradas nas ruas e casas que parecem saídas de revistas. Tinha 6 quartos, o que parecia insano na época. Mas meu avô disse que precisavam de espaço. O que ele quis dizer foi: eles precisavam nos salvar. Morar juntos foi estranho no começo. Meu pai mal funcionava. Apenas seguia os movimentos da existência. Ele esquecia de comer, a menos que alguém colocasse comida diretamente na frente dele. Usava a mesma camisa por 3 dias seguidos. Minha avó basicamente assumiu tudo: cozinhar, limpar, garantir que eu chegasse à escola na hora certa, ajudar com a lição de casa. Meu avô cuidava das coisas práticas, como contas, jardinagem e consertar coisas que quebravam. Eles criaram esta bolha ao nosso redor, este pequeno mundo seguro onde poderíamos desmoronar sem que tudo realmente desmoronasse, sabe? Desenvolvemos rotinas, panquecas nas manhãs de domingo com minha avó, maratonas de filmes nas noites de quarta-feira com meu avô, enquanto meu pai trabalhava até tarde. Todas as noites, antes de dormir, íamos ao canto memorial da minha mãe na sala de estar. Esta linda prateleira que meu avô construiu com as fotos dela e algumas de suas coisas favoritas. E contávamos a ela sobre o nosso dia. Parece piegas, mas ajudava. Fazia com que ela parecesse menos ausente. Os primeiros 2 anos foram os mais difíceis. Eu via outras crianças com suas mães em eventos escolares e só queria desaparecer. Aniversários eram brutais. Feriados eram piores. Mas meus avós estavam sempre lá, firmes e sólidos, recusando-se a nos deixar afogar na tristeza. Meu pai lentamente voltou a si. Começou a sorrir de novo, rir das piadas terríveis do meu avô, realmente se engajando com a vida em vez de apenas sobreviver a ela. Quando eu tinha 10 anos, as coisas pareciam quase normais, diferentes de antes. Obviamente, havia este buraco em forma de mãe que nada podia preencher, mas tínhamos construído algo novo ao redor dele. A casa parou de parecer tão vazia. Meu pai começou a falar sobre o futuro novamente, fazendo planos, estabelecendo metas. Ele se jogou no trabalho, o que, suponho, era sua maneira de lidar. Viajava muito para conferências e reuniões, mas sempre voltava para casa. Éramos a âncora dele. Então, uma noite, cerca de 1 mês depois do meu 10º aniversário, ele nos sentou na sala de estar. Ele tinha essa energia nervosa, mexendo nas mãos, sem encarar ninguém nos olhos. Minha avó notou imediatamente. Ela tinha este radar para distúrbios emocionais. Ela pousou o chá e lançou-lhe aquele olhar que dizia: seja o que for que você vai dizer, apenas diga. Papai pigarreou. Eu conheci alguém, disse ele, em Chicago, na conferência de dispositivos médicos no mês passado. A sala ficou em completo silêncio. O jornal do meu avô amassou quando ele o baixou. O rosto da minha avó fez aquela coisa complicada onde tentava parecer solidária, mas dava para ver a preocupação por baixo. Eu apenas fiquei sentada no tapete, confusa sobre por que isso parecia uma má notícia quando deveria ser uma boa notícia. O nome dela é Angela, continuou o papai falando mais rápido agora, como se precisasse dizer tudo antes de perder a coragem. Ela é brilhante, trabalha com vendas médicas. Ela tem 2 filhos, um filho de 19 anos e uma filha de 16. Temos conversado todos os dias desde que nos conhecemos. E sei que é rápido, mas realmente acho que isso pode ser algo especial. Especial. Essa palavra ecoou na minha cabeça. Mamãe tinha sido especial. O que tínhamos aqui, nesta casa, com meus avós nos mantendo unidos, isso era especial. Isso parecia algo totalmente diferente. Mas eu tinha 10 anos. O que eu sabia? 6 meses. Foi o tempo que levou para o papai passar de conhecer alguém para vamos nos casar. 6 meses de telefonemas todas as noites, viagens de fim de semana para Chicago e Angela visitando nossa casa com seus filhos. Meus avós foram educados sobre isso.
dolorosamente educados. Mas eu podia ver a preocupação em seus olhos toda vez que papai anunciava outra visita. Angela era bonita daquele jeito calculado que algumas mulheres são. Cabelo perfeito, maquiagem perfeita, roupas de grife que provavelmente custavam mais do que todo o meu guarda-roupa. Ela sorria muito, mas o sorriso nunca alcançava seus olhos. O filho dela era um jovem de 19 anos, melancólico, que passou a primeira visita inteira no celular, e a filha dela mal levantou os olhos do tablet o suficiente para dizer olá. Eles não pareciam particularmente interessados em nos conhecer, o que deveria ter sido o primeiro sinal de alerta. O segundo sinal de alerta foi como Angela continuava comentando sobre a casa. Esta é uma bela propriedade, dizia ela, andando pelos cômodos como se estivesse fazendo uma inspeção. Deve valer uma fortuna neste bairro. Ou, seu sogro tem um excelente gosto para imóveis. Ela passava os dedos pelos móveis, espiava dentro dos armários, fazia perguntas estranhas sobre impostos prediais e seguro residencial. Minha avó percebeu. Ela não disse nada diretamente, mas eu a pegava e meu avô tendo essas conversas sussurradas na cozinha que paravam no momento em que qualquer outra pessoa entrava. Papai estava alheio. Estava tão envolvido em se sentir vivo novamente, em ter alguém prestando atenção nele, que não conseguia ver o que o resto de nós via. Quando meu avô gentilmente sugeriu que talvez devessem ir mais devagar, levar mais tempo, papai ficou na defensiva. Vocês simplesmente não querem que eu seja feliz, disse ele. O que foi tão injusto que fez minha avó chorar. Eles queriam que ele fosse feliz. Só queriam que ele fosse inteligente a respeito. O casamento aconteceu na prefeitura em uma quinta-feira chuvosa de outubro. Foi pequeno. Apenas a família imediata e alguns colegas do papai. Angela usou branco. O que minha avó olhou de lado, mas não comentou. Os filhos dela pareceram entediados durante toda a cerimônia. Usei o vestido que minha mãe havia me comprado para a Páscoa do ano anterior à sua morte, e passei a maior parte da recepção tentando não pensar em como tudo parecia errado. Eles se mudaram para nossa casa no fim de semana seguinte. Angela não perguntou se estava tudo bem, não sugeriu que talvez procurassem um novo lugar juntos, onde todos pudessem começar do zero. Ela apenas chegou com caminhões de mudança e começou a direcionar onde os móveis deveriam ir. Vamos precisar fazer algumas mudanças, ela anunciou, inspecionando a sala de estar com um olhar crítico. Este espaço tem tanto potencial, mas precisa de uma atualização. A mandíbula do meu avô enrijeceu. Esta casa pertence... Ele começou, mas minha avó colocou a mão em seu braço. Mais tarde, ouvia dizer a ele que precisavam dar tempo, que papai tinha o direito de fazer suas próprias escolhas, que interferir só o afastaria. Acho que ela acreditava que Angela mostraria suas verdadeiras cores eventualmente e papai cairia em si. O que nenhum de nós percebeu foi quanto tempo esse eventualmente levaria. As mudanças começaram pequenas. Uma nova almofada aqui, um centro de mesa diferente ali. Angela reorganizou os armários da cozinha para tornar as coisas mais eficientes. Ela substituiu nossas fotos de família na lareira por gravuras de arte genéricas que encomendou online. Cada alteração parecia um pequeno apagamento da presença da mamãe. Uma remoção lenta e sistemática de tudo que tornava esta casa nossa. Os filhos dela reivindicaram os 2 melhores quartos de hóspedes sem pedir. Deixavam toalhas molhadas no chão, ouviam música alta à noite, se serviam de comida sem se oferecer para cozinhar ou limpar. O enteado do meu pai bateu o carro 2 semanas depois de se mudar. Dirigiu direto contra um poste de telefone enquanto mandava mensagens. E meu pai simplesmente comprou um novo para ele. Sem consequências, sem conversa sobre responsabilidade, apenas um veículo de substituição e um tapinha nas costas. Cheguei em casa da escola numa terça-feira de março. Eu tinha 12 anos na época. E encontrei Angela no sótão com sacos de lixo. No plural. Vários sacos pretos gigantes já cheios e amarrados, perto da escada. Ela cantarolava enquanto trabalhava, tirando coisas de caixas e tomando decisões rápidas sobre o destino delas. "O que você está fazendo?" perguntei. Meu estômago já revirando porque eu sabia. De alguma forma, eu simplesmente sabia. "Faxina de primavera", disse ela alegremente, limpando a poeira das mãos. Este sótão era um desastre. Juro, as pessoas acumulam tanta tralha ao longo dos anos. Mas não se preocupe, estou doando a maior parte. Alguém mais pode usar todas essas coisas velhas. Coisas velhas. Andei até o saco mais próximo e o abri. Os enfeites de Natal da minha mãe olharam de volta para mim. Aqueles que ela fez à mão, anjos de cerâmica que ela pintou quando estava grávida de mim, os bonecos de neve de feltro com olhos de botão, o presépio de madeira que a mãe dela lhe dera.
Tudo isso, jogado fora como lixo. Isso não é tralha, eu disse, minha voz tremendo. Eram da minha mãe. Angela acenou com a mão displicentemente. Querida, estavam ocupando espaço. Ninguém os usa há anos. Além disso, compramos todas as decorações novas no Natal passado, lembra? Muito mais bonitas. Abri outro saco. As roupas da minha mãe. O suéter que ela usava todo outono porque era macio e cheirava a baunilha. O vestido que ela usou na minha formatura do jardim de infância. A jaqueta com o zíper quebrado que ela sempre dizia que ia consertar. Puxei um álbum de fotos e folheei. Toda a gravidez da minha mãe, meu primeiro ano de vida, feriados, aniversários, tudo documentado em detalhes cuidadosos com a caligrafia dela nas margens. Onde estão o resto dos álbuns? Exigi. Já estão nos sacos de doação perto da garagem, disse Angela, sem nem levantar os olhos da caixa que estava destruindo no momento. Sinceramente, quem precisa de 5 álbuns de fotos? Todo mundo tem celular agora. Corri a escada abaixo e para fora. Mais 6 sacos estavam perto da porta da garagem, já carregados no carro dela. Abri-os um após o outro. As joias da minha mãe, seus livros com anotações nas margens, a colcha que a avó dela havia feito, o vaso de cerâmica que ela ganhou na lua de mel, seus cartões de receita com respingos e manchas de uso real, cartas do meu pai durante o namoro, meu cobertor de bebê, meu primeiro par de sapatos, tudo. Ela havia jogado tudo fora. Meus avós chegaram em casa 20 minutos depois e me encontraram sentada na entrada da garagem, cercada por sacos abertos, chorando tanto que não conseguia respirar. O rosto da minha avó ficou completamente branco quando ela viu o que Angela havia feito. Meu avô fez um som que eu nunca tinha ouvido antes. Algo entre um rosnado e um suspiro. Papai foi chamado do trabalho. Angela se fez de vítima lindamente. Ela estava apenas tentando ajudar. Achou que estava sendo útil. Ninguém lhe disse que aquelas coisas eram importantes. Ela não tinha como saber. Como ela deveria entender o significado de caixas aleatórias no sótão? Elas estavam no sótão, disse meu avô, sua voz perigosamente calma. Em caixas claramente rotuladas, caixas que diziam o nome da sua falecida esposa. Eu estava tentando modernizar, protestou Angela, lágrimas reais se formando agora. Esta casa está presa no passado. Não é saudável. Todo mundo precisa seguir em frente. Minha avó disse algo então que eu nunca esquecerei. Você não decide quando terminamos nosso luto. Papai ficou ali parecendo dividido, literalmente virando-se entre sua esposa, sua filha e seus sogros, tentando manter todos felizes e falhando espetacularmente. No final, ele pediu por paz. Apenas paz. Todos poderiam, por favor, tentar se dar bem? Angela não quis fazer mal. Ela pediria desculpas e seria mais cuidadosa da próxima vez. Salvaríamos o que restou e manteríamos seguro. Tudo ficaria bem. Mas não estava bem. Tínhamos recuperado talvez metade das coisas da mamãe. O resto se foi, doado para algum brechó onde estranhos vasculhariam os restos da vida dela sem saber o que significavam. E aprendi algo importante naquele dia. Meus sentimentos, meu luto, minhas memórias. Tudo era menos importante do que manter Angela confortável. Essa era a nova regra da casa. A situação das tarefas começou gradualmente, como as coisas venenosas geralmente fazem. Primeiro foi apenas ajudar com a louça depois do jantar, o que parecia razoável. Depois foi a louça mais limpar os balcões. Depois foi a limpeza inteira da cozinha, enquanto a filha de Angela sentava na sala assistindo vídeos em seu laptop, quando eu tinha 14 anos. Era responsável por limpar todos os banheiros, lavar minhas próprias roupas mais as toalhas da casa, aspirar todo o primeiro andar e ajudar no preparo das refeições. O enteado do meu pai, que tinha 21 anos na época e ainda morava em casa de graça, não fazia absolutamente nada. A desculpa dele era que estava focando no treinamento atlético, o que aparentemente significava ir à academia 3 vezes por semana e jogar videogame o resto do tempo. Minha meia-irmã, que tinha 18 anos e estava na faculdade comunitária, estava supostamente muito ocupada com os estudos para contribuir. Não importava que eu estivesse fazendo aulas avançadas e tivesse uma carga horária mais pesada que a dela. Sempre que meus avós apontavam a disparidade, Angela tinha uma desculpa pronta. O filho dela tinha potencial. Precisava se concentrar em seus objetivos de fitness. A filha dela era delicada. Não aguentava estresse. Precisava de apoio durante esse período de transição. E eu? Estava sendo ensinada sobre responsabilidade. Construção de caráter, Angela chamava. Habilidades para a vida. O sistema de inspeção começou quando eu tinha 15 anos.
Angela passava o dedo na parte superior dos batentes das portas, verificando se havia poeira. Usava uma toalha de papel para limpar a borda interna dos vasos sanitários que eu limpei, procurando qualquer vestígio de resíduo. Abria a geladeira e comentava se os itens não estivessem organizados ao seu gosto. Se encontrasse algo, e ela sempre encontrava algo, eu tinha que refazer a tarefa inteira enquanto ela supervisionava. Enquanto isso, o quarto da minha meia-irmã parecia que um tornado tinha passado. Roupas por toda parte, embalagens de comida no chão, pratos mofando na mesinha de cabeceira. O quarto do meu meio-irmão cheirava tão mal que minha avó se recusava a passar por ele com a porta aberta, mas apontar isso só resultava em outro sermão sobre como eu não deveria me comparar aos outros, como todos contribuíam de forma diferente, como eu precisava focar no meu próprio comportamento. Meus avós tentaram ajudar. Eles entravam sorrateiramente e faziam as coisas antes que Angela percebesse que precisavam ser feitas. Assumiam o jantar para me dar um descanso. Ofereceram repetidamente contratar um serviço de limpeza, mas Angela sempre recusava. Não precisamos de estranhos na casa, dizia ela. O que ela queria dizer era: temos mão de obra gratuita bem aqui. Quando fiz 16 anos, arrumei um emprego em uma cafeteria. Em parte por dinheiro, em parte para escapar. Angela não ficou satisfeita. É melhor suas notas não caírem, ela avisou. E você ainda precisa manter suas tarefas. Ter um emprego não te isenta das responsabilidades familiares. Responsabilidades familiares. Que ironia, considerando que os filhos dela não contribuíam com nada além de bagunça e despesa. Meu meio-irmão destruiu seu segundo carro naquele ano. Dirigiu para dentro de uma vala enquanto estava bêbado. E meu pai o livrou da acusação de dirigir alcoolizado e comprou outro veículo para ele. Minha meia-irmã foi reprovada em metade das matérias e precisou de um tutor particular, que custava $300 por hora. Mas eu precisava trabalhar por salário mínimo e esfregar vasos sanitários para aprender responsabilidade. Eu trabalhava 3 turnos por semana depois da escola e o sábado inteiro. Chegava em casa exausta, músculos doloridos, cheirando a café e produtos de limpeza. E Angela estaria esperando com uma lista. A roupa precisava ser dobrada. O chão precisava ser esfregado. Os banheiros precisavam de atenção. E se eu poderia, por favor, fazer isso rápido porque os convidados chegariam amanhã e a casa precisava parecer apresentável? Os filhos dela passavam por mim enquanto eu trabalhava, sem nem mesmo reconhecer minha existência. Largavam os pratos na pia, deixavam os sapatos no meio do corredor, arrastavam lama pelo chão que eu acabara de limpar. E quando eu apontava, eu estava sendo difícil, causando problemas. Não estava colaborando com a equipe. Minha avó me chamou de lado uma noite depois que Angela passou 20 minutos me repreendendo por esquecer um ponto no espelho do banheiro. Isso não está certo, ela sussurrou. Você sabe disso, não sabe? O que ela está fazendo com você não é normal ou justo. Eu sabia. Eu sabia há um tempo. Mas o que eu poderia fazer sobre isso? Eu tinha 16 anos e nenhum outro lugar para ir. Minha avó teve um ataque cardíaco em uma manhã de domingo, em outubro. Ela estava fazendo seus famosos rolinhos de canela, receita da minha mãe, na verdade, quando simplesmente desmaiou. Meu avô a encontrou no chão da cozinha e pediu ajuda, mas quando a ambulância chegou, era tarde demais. Ela morreu no hospital 1 hora depois, com todos nós ao seu redor. Segurei a mão dela enquanto as máquinas apitavam seu último ritmo. Eu tinha 16 anos e estava vendo minha última conexão com minha mãe escapar. O funeral foi enorme. Minha avó era amada na comunidade, envolvida em trabalhos de caridade, clubes do livro e associações de bairro. Pessoas que eu nunca tinha visto vieram me contar histórias sobre a bondade dela. Mas tudo o que eu conseguia pensar era em como me sentia sozinha. Meu avô parecia ter envelhecido 20 anos da noite para o dia. Papai estava devastado. Até Angela parecia genuinamente triste, o que quase me fez sentir mal por não gostar dela. Quase. Meu avô durou apenas 3 meses. O médico disse que foi pneumonia, mas eu sabia a verdade. Ele morreu de coração partido. Eles foram casados por 47 anos. Ele amava minha avó desde que eram adolescentes. Sem ela, ele simplesmente desistiu. Parou de comer direito. Parou de tomar seus remédios. Parou de se importar. Encontrei-o em sua cadeira uma manhã, parecendo em paz pela primeira vez desde que minha avó morrera. O livro que ele estava lendo ainda estava aberto em seu colo. Sentei com ele por um tempo antes de chamar alguém, apenas segurando sua mão e me despedindo da última pessoa que realmente me entendia. O advogado veio 2 dias depois do funeral. Estávamos todos na sala de estar. Eu, papai, Angela
e os 2 filhos dela. A leitura do testamento parecia surreal, como algo de um filme. Meu avô tinha sido meticuloso com seus negócios. Tudo estava organizado, documentado, rotulado. E então veio a bomba. A propriedade neste endereço, disse o advogado, ajustando os óculos, foi colocada em um fundo fiduciário irrevogável quando adquirida. A beneficiária é nomeada como sua neta, com a propriedade total sendo transferida aos 18 anos. Dava para ouvir um alfinete cair. O rosto de Angela passou por umas 6 expressões diferentes em 3 segundos. Desculpe, disse ela, a voz tensa. Pode repetir? O advogado repetiu. A casa. Esta casa inteira, aquela que Angela estava reformando e redecorando como se fosse dela, pertencia a mim. Pertencia a mim desde que meus avós a compraram. Eles armaram dessa forma deliberadamente, uma propriedade em fundo fiduciário que seria minha no momento em que eu fizesse 18 anos. Mas ela só tem 16, disse Angela, e eu podia ver as engrenagens girando na cabeça dela. É por isso que seu marido foi nomeado administrador temporário, continuou o advogado. Ele administrará a propriedade até que ela atinja a maioridade. Nesse momento, o controle total é transferido para ela. Meu pai parecia atordoado. Eles nunca me contaram, disse ele baixinho. Quer dizer, assinei papéis quando eles compraram, mas pensei, não percebi. O advogado pegou um envelope. Eles deixaram uma carta explicando a decisão. Papai abriu com as mãos trêmulas. Observei-o ler. Observei seu rosto desmoronar. Observei lágrimas começarem a deslizar por suas bochechas. Ele me entregou sem dizer uma palavra. A carta era de ambos, escrita na caligrafia perfeita da minha avó. Explicavam tudo. Como queriam proteger o legado da filha. Como queriam garantir que eu tivesse segurança e estabilidade. Algo que nunca poderia ser tirado de mim. Como se preocupavam com o fato de papai se casar novamente. Não porque não quisessem que ele fosse feliz, mas porque tinham visto muitos segundos casamentos onde as prioridades do novo cônjuge diferiam dos melhores interesses dos filhos. Eles tinham razão em se preocupar. Tinham tanta razão. Isso não muda nada por agora, disse meu pai, embora sua voz carecesse de convicção. Vamos apenas continuar como temos feito. Mas a expressão de Angela dizia o contrário. Ela se desculpou e desapareceu no quarto. Ouvi telefonemas abafados durante toda a noite. Sua voz aumentando e diminuindo atrás de portas fechadas. No jantar, ela estava fria e silenciosa, mexendo a comida no prato enquanto me lançava olhares que me davam arrepios. Naquela noite, deitada na cama, percebi algo importante. Meus avós tinham me dado uma arma. Tinham me dado poder. E em exatamente 2 anos, eu poderia usá-la. Os 17 anos foram o ano mais longo da minha vida. Saber o que me esperava no final tornava cada dia melhor e pior. Melhor porque eu tinha esperança. Pior porque eu tinha que continuar fingindo que tudo estava normal enquanto Angela circulava como um tubarão que sentiu cheiro de sangue. Meu meio-irmão se formou na faculdade naquela primavera. E por se formou, quero dizer que ele finalmente terminou o bacharelado em comunicação depois de 6 anos e 2 mudanças de curso. Meu pai deu uma festa enorme para ele. Convidou todo mundo, fez discursos sobre estar orgulhoso. Enquanto isso, esse cara não tinha perspectivas de emprego, nem ambição, e nenhum plano além de voltar para casa, temporariamente, para descobrir o que fazer. Ele se mudou para um dos quartos de hóspedes permanentemente. Aos 25 anos, não se dava ao trabalho de contribuir com aluguel ou mantimentos, ou mesmo limpar sua própria sujeira. Meu pai o sustentava completamente. Comprava suas compras, pagava o seguro do carro, dava-lhe dinheiro para gastos. Quando perguntei por que ele tinha essa vida livre, Angela disse que ele estava encontrando seu caminho e precisava de apoio familiar durante esta fase exploratória. Minha meia-irmã começou a faculdade naquele outono em uma universidade particular que custava $60.000 por ano. Ela entrou para a fraternidade mais cara do campus, comprou um guarda-roupa que provavelmente custou mais que meu carro, e ia às compras todo fim de semana com cartões de crédito que meu pai pagava mensalmente. Ela ligava para casa chorando por causa do estresse pelo menos 2 vezes por semana, e Angela corria para resgatá-la com pacotes de cuidados e dinheiro extra para autocuidado. Enquanto isso, eu trabalhava 25 horas por semana na cafeteria, fazia cursos online para me formar mais cedo e ainda fazia todas as tarefas domésticas. A disparidade era tão flagrante que seria engraçado se não fosse a minha vida. Mas eu sorria, balançava a cabeça e contava os dias até meu 18º aniversário. O comportamento de Angela mudou à medida que meu aniversário se aproximava.
Ela começou a ter essas conversas preocupadas sobre responsabilidade adulta, sobre como fazer 18 anos significava tomar decisões maduras, sobre como todos em uma casa precisavam contribuir financeiramente. Ela trazia o assunto à tona no jantar, casual, mas pontual, sempre olhando para mim. Quando eu tinha 18 anos, dizia ela, eu pagava aluguel para meus pais. Isso me ensinou o valor do dinheiro. 18 anos é quando você se torna um adulto, ela acrescentava. Isso significa arcar com suas próprias responsabilidades. Somos uma família, mas famílias funcionam com contribuição mútua. O subtexto era claro. Ela estava preparando o terreno, construindo uma narrativa, preparando-se para exigir que eu pagasse aluguel na minha própria casa. A casa que ela não sabia que eu possuía. A casa que ela achava que tinha mais 2 anos para manter o controle. Meu pai parecia alheio. Ou talvez fosse ignorância voluntária. Sinceramente, eu não sabia mais. Ele tinha se tornado tão avesso a conflitos que concordava com tudo o que Angela dizia, só querendo que todos se dessem bem. Ele parou de me defender anos atrás. Parou de notar quando o tratamento era desigual. Ele escolheu sua nova família em vez de proteger sua filha. E nós dois sabíamos disso. Passei meus 17 anos me preparando. Trabalhei turnos extras e economizei cada centavo. Pesquisei os direitos dos inquilinos e o direito de propriedade. Fiz cópias de todos os documentos do fundo fiduciário e as armazenei em 3 lugares diferentes. Entrei em contato com o advogado que cuidou do espólio dos meus avós e confirmei que a transferência seria automática no meu aniversário. Planejei exatamente o que diria e quando diria. A parte mais difícil foi manter a fachada. Agir como se nada tivesse mudado. Fazer minhas tarefas sem reclamar. Fingir que não percebia o jeito que Angela me olhava às vezes, como se estivesse calculando exatamente o quanto poderia extrair antes que eu descobrisse como revidar. Ela não fazia ideia de que eu já tinha vencido. Que 2 meses após meu 18º aniversário, eu teria o controle legal e ela não teria nada. O pensamento me manteve firme em cada inspeção humilhante, cada comparação injusta com seus filhos de ouro, cada momento sendo tratada como empregada em minha própria casa. 2 semanas antes do meu aniversário, ouvi Angela ao telefone com alguém. Só mais 2 anos, ela estava dizendo. Então é nosso completamente. Já estou falando com empreiteiros sobre reformas. O valor da propriedade aumentou substancialmente. Ela achava que tinha 2 anos. Achava que tinha tempo. Ela não fazia ideia de que seu tempo já havia acabado. Meu aniversário veio e passou silenciosamente. Meu pai me levou para jantar. Me deu um cartão com algum dinheiro. Angela fez um bolo e seus filhos assinaram um cartão comprado em loja sem levantar os olhos dos celulares. Estava tudo bem. Eu não precisava de comemoração. Precisava que o calendário avançasse mais 1 mês até que eu pudesse executar meu plano. Aquele mês pareceu anos. Fiquei esperando que Angela notasse que algo havia mudado, mas ela não percebeu. A transferência automática de propriedade aconteceu silenciosamente, apenas papéis sendo arquivados em algum escritório do governo. Para todos na casa, eu ainda era apenas a enteada adolescente que limpava vasos sanitários e fazia café por um salário mínimo. Então veio a noite que mudou tudo. Eu tinha acabado de dobrar o turno na cafeteria. 8 horas lidando com clientes mal-educados, máquinas quebradas e uma colega de trabalho que ligou dizendo que estava doente, nos deixando com falta de pessoal. Meus pés doíam. Minhas costas doíam. Eu cheirava a expresso e leite queimado. Tudo que eu queria era tomar um banho e desmaiar na cama. Angela estava esperando na cozinha. Ela havia se posicionado no balcão com uma xícara de chá, claramente planejando esta emboscada. O carro do meu pai não estava na garagem. Ele estava trabalhando até tarde novamente. Os filhos dela estavam em seus quartos. Éramos só nós duas. Precisamos conversar, disse ela, antes mesmo que eu pudesse largar minha bolsa. Eu estava cansada demais para o que quer que fosse. Não pode esperar até amanhã? Não. Ela pousou o chá com um tilintar definitivo. Você é uma adulta agora. Você trabalha, ganha dinheiro. É hora de começar a contribuir para esta casa como uma adulta. Aí estava. O momento que eu esperava. Eu contribuo, eu disse cuidadosamente. Eu limpo a casa inteira. Cozinho metade das refeições. Lavo a roupa de todo mundo. Quero dizer, financeiramente. A voz dela era afiada. Seu pai e eu discutimos. Você precisa pagar $800 por mês de aluguel. $800. Com meu salário da cafeteria, isso era quase tudo que eu ganhava. E os filhos dela, morando aqui de graça com todas as despesas pagas, continuariam pagando nada. Seu meio-irmão paga aluguel? Perguntei, sabendo a resposta.
Ele está entre empregos. Está se descobrindo. Sua filha? Ela está na faculdade. A educação dela já é cara o suficiente. Eu também estou fazendo aulas online. Isso é diferente. Ela está em uma universidade de verdade. Angela se levantou, aproximando-se. Isso não é uma negociação. Você é uma adulta morando nesta casa. Você paga aluguel. $800. Primeiro pagamento devido no início do próximo mês. Algo dentro de mim quebrou. Anos de raiva engolida, de morder a língua, de bancar a boazinha para manter a paz. Tudo isso veio à tona. Eu estava farta. Estava tão farta. Não, eu disse. Os olhos dela se arregalaram. Com licença? Eu disse não. Não vou pagar aluguel. Então pode encontrar outro lugar para morar, disse Angela, sua voz tornando-se gelada. Seu pai vai apoiar esta decisão. Você não pode morar aqui de graça sem contribuir com nada. Eu quase ri. Senti minha boca se contorcer em um sorriso. Contribuindo com nada. Isso é hilário. Isso não tem graça. Ligue para o papai, interrompi. Ligue para ele agora mesmo. E chame seus filhos aqui para baixo. Todo mundo precisa ouvir isso. Ouvir o quê? Apenas ligue para eles. Confie em mim, você vai querer testemunhas. Algo na minha voz deve tê-la convencido de que não era uma discussão típica. Ela ligou para meu pai, disse para ele vir para casa imediatamente. Gritou escada acima para seus filhos descerem. Em 20 minutos, estávamos todos reunidos na sala de estar como uma reunião de família distorcida. Meu pai parecia confuso e preocupado. Meu meio-irmão parecia irritado por ter sido interrompido. Minha meia-irmã ainda segurava o celular, prestando apenas meia atenção. Sua enteada tem algo a dizer, aparentemente. Anunciou Angela, seu tom sugerindo que eu estava prestes a fazer papel de boba. Olhei para cada um deles, respirei fundo, e então detonei a bomba que eu vinha construindo cuidadosamente há 2 anos. Esta casa não pertence a você, eu disse para Angela. Nunca pertenceu. Pertence a mim. Meus avós a compraram, sim, mas a colocaram em um fundo fiduciário comigo como beneficiária. Eu legalmente assumi a propriedade há 1 mês quando fiz 18 anos. O silêncio foi lindo. Absolutamente lindo. O rosto de Angela passou por todos os estágios do luto em cerca de 10 segundos. Negação, raiva, barganha, depressão. Tudo passando por suas feições enquanto seus filhos sentavam lá confusos e meu pai parecia que alguém o tinha atingido com um tijolo. Isso não é possível, disse Angela finalmente. Seu pai teria me contado. Papai sabia, eu disse olhando para ele. O advogado contou a todos na leitura do testamento. Lembra? O silêncio do papai foi a confirmação. A cabeça de Angela se virou para ele tão rápido que ouvi seu pescoço estalar. Você sabia? Você sabia esse tempo todo e não me contou? Eu pensei... Começou o papai, mas ela o interrompeu. Você pensou o quê? Que isso era informação que você podia simplesmente esconder da sua esposa? Não parecia relevante, disse ele fracamente. Ela tinha apenas 16. Tínhamos 2 anos. Não tínhamos nada. Angela estava de pé agora, andando de um lado para o outro. Isso muda tudo. Cada reforma, cada melhoria, cada... Ela parou, virando-se para mim. Isso não importa. Você tem 18 anos. Mal é uma adulta. Você não pode administrar uma propriedade como esta. Há impostos, manutenção, seguro... Estou ciente. Eu disse calmamente. Passei os últimos 2 anos me educando. Sei exatamente o que está envolvido. Minha meia-irmã falou pela primeira vez. Espera, então esta casa inteira é dela? Tipo, legalmente? Aparentemente, eu disse. Isso é tão injusto! Ela explodiu. Vivemos aqui há anos! Temos direitos! Na verdade, eu disse, vocês não têm. Vocês são inquilinos sem contrato. Posso pedir para saírem a qualquer momento. A sala ficou em silêncio mortal novamente. A boca do meu meio-irmão estava aberta. Minha meia-irmã parecia que ia chorar. O rosto de Angela passou de vermelho para branco e para vermelho novamente. Você não faria isso, disse Angela. Você não expulsaria sua própria família. Família, repeti. Isso é interessante. Família é fazer uma pessoa fazer todo o trabalho doméstico enquanto todo mundo não faz nada? Família é jogar fora os pertences de uma mulher morta? Família é exigir aluguel da única pessoa que realmente é dona da casa? Deveríamos discutir isso em particular, disse papai, levantando-se. Todos estão emocionados. Vamos respirar fundo. Não, eu disse com firmeza. Vamos discutir isso agora, na frente de todo mundo. Do mesmo jeito que Angela queria testemunhas para exigir que eu pagasse aluguel.
Angela tentou uma tática diferente, suavizando a voz. Querida, sei que as coisas não foram perfeitas. Mas somos uma família. Podemos resolver isso. Talvez todos nós só precisemos sentar e... Eu vou para a cama. Eu disse, cortando qualquer manipulação que ela estava prestes a tentar. Conversamos mais amanhã. Subi, tranquei a porta do meu quarto e esperei. Não precisei esperar muito. Em 1 hora, ouvi a voz de Angela vindo da cozinha. Ela estava ao telefone e tinha esquecido. Ou não se importava. Como o som viajava nesta casa velha. Desci sorrateiramente até o topo da escada com meu celular, gravando. Não me importa o que você tenha que fazer, dizia Angela. Tem que haver uma maneira de contestar isso. Ela tem 18 anos. É uma criança. Vivemos aqui há 8 anos. Isso não conta para alguma coisa? A outra pessoa deve ter dito algo porque Angela aumentou o tom. Então precisamos tornar a vida aqui tão desagradável que ela escolha sair. Ela vai para a faculdade em breve de qualquer maneira, certo? Assim que ela se for, nós simplesmente ficamos. A posse é 9/10 da lei. Mais conversa do outro lado. Aproximei-me para ouvir. Ele é fraco, disse Angela. E eu sabia que ela se referia ao meu pai. Ele ficará do meu lado se eu pressionar o suficiente. Vamos convencê-la a vender. Ou assinar a casa para nós. Ou algo assim. Ela mal é uma adulta. Não entende o que está fazendo. Vamos contratar um advogado, explicar a situação, mostrar como melhoramos a propriedade. Investimos em reformas. Não é assim que funciona o direito de propriedade, disse uma voz masculina. O irmão dela, talvez? Se o fundo fiduciário for legítimo, então encontramos uma maneira de fazer com que não importe, retrucou Angela. Talvez ela precise ir para uma faculdade fora do estado. Talvez ela precise se mudar para uma oportunidade de emprego. Talvez o relacionamento dela com o pai esteja tão tenso que ela voluntariamente desista da casa para evitar conflito. Existem opções. Parei de gravar. Eu tinha tudo o que precisava. Na manhã seguinte, esperei até que todos estivessem reunidos para o café da manhã. Uma ocorrência rara, mas Angela insistiu que precisávamos conversar como uma família. Meu pai parecia exausto. Os filhos dela pareciam de ressaca. Angela parecia determinada. Antes que alguém diga qualquer coisa, anunciei. Tenho algo que vocês precisam ouvir. Eu toquei a gravação. Cada palavra, cada esquema, cada referência casual a me manipular para fora da minha própria propriedade. O rosto de Angela perdeu a cor enquanto sua própria voz preenchia a cozinha, tramando e planejando como se eu fosse algum obstáculo a ser removido, em vez de uma pessoa. Quando terminou, o silêncio foi ensurdecedor. Meu pai olhava para Angela como se nunca a tivesse visto antes. Minha meia-irmã tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Se por constrangimento ou emoção genuína, eu não saberia dizer. Meu meio-irmão parecia furioso, embora não estivesse claro se com a mãe ou comigo. Então, é assim que vai funcionar, eu disse no silêncio. Vocês querem que eu pague $800 por mês de aluguel? Ótimo. Vocês 3 vão pagar 1.200. Cada um. Por mês. Isso dá 3.600 no total. O que está, na verdade, abaixo do valor de mercado para uma casa deste tamanho neste bairro. Você não pode estar falando sério, sussurrou Angela. Consultei um advogado ontem. Continuei. Estou totalmente dentro dos meus direitos como proprietária. Vocês podem pagar aluguel ou podem sair. Essas são suas opções. Seu pai nunca vai concordar com isso, disse Angela. Mas sua voz carecia de convicção. Ela estava olhando para meu pai, esperando que ele a defendesse, que ficasse do lado dela como sempre fez. Ele não disse nada. Apenas ficou lá sentado, olhando para a mesa, processando o fato de que sua esposa estava tramando para roubar a herança de sua filha. Os dias seguintes foram tensos. Angela parou de falar comigo completamente, comunicando-se apenas através de bilhetes agressivos e suspiros dramáticos. Os filhos dela me evitavam. Meu pai tentou bancar o pacificador, sugerindo que todos nós só precisávamos de tempo para esfriar a cabeça, mas até ele parecia abalado com o que ouvira naquela gravação. Pensei que Angela aceitaria a derrota. Realmente pensei. Subestimei sua capacidade de comportamento vingativo. Ela me encurralou no corredor na quinta-feira à noite. Eu estava saindo do meu quarto, e ela simplesmente apareceu, bloqueando meu caminho. Seu rosto estava calmo, mas seus olhos estavam frios. Você se acha muito esperta, disse ela baixinho, tocando sua gravaçãozinha, fazendo suas exigênciazinhas, mas você não faz ideia do que começou. Eu sei exatamente o que comecei, respondi, tentando passar por ela. Ela não se mexeu. Você vai se arrepender disso.
Vou transformar sua vida em um inferno tal que você vai implorar para tirarmos esta propriedade de suas mãos. Cada dia que você ficar nesta casa será pior que o anterior. Eu te prometo. Isso é uma ameaça? É um fato. Ela sorriu. E foi uma das coisas mais feias que eu já vi. Você pode ser a dona da casa, mas eu a administro há 8 anos. Seu pai me ouve. Meus filhos vão tornar sua vida miserável. Você não terá paz. Nem privacidade, nem conforto. Cada momento será uma batalha. E, eventualmente, você vai quebrar. Todo mundo quebra. Meu celular estava no bolso de trás. Comecei a mantê-lo lá, com o aplicativo de gravação pronto, porque aprendi que a verdadeira natureza de Angela só aparecia quando ela pensava que não havia testemunhas. Pressionei o botão através do jeans, rezando para que captasse a voz dela. Você não pode provar nada disso, continuou Angela. É a sua palavra contra a minha. E quem você acha que seu pai vai acreditar? Na esposa dele, que cuida dele há 8 anos? Ou na filha ingrata que está tentando destruir a família? Eu não estou destruindo nada, eu disse. Você fez isso sozinha. Continue dizendo isso a si mesma. Mas quando estiver sentada sozinha nesta casa grande e vazia, porque seu pai escolheu a esposa em vez da filha, lembre-se desta conversa. Lembre-se que eu te dei uma chance de facilitar as coisas. Ela se afastou. Esperei até ouvir a porta do quarto dela fechar. Então peguei meu celular e parei a gravação. Clara como cristal. Outra ameaça. Outra peça de evidência. Liguei para o advogado na manhã seguinte. Ele ouviu ambas as gravações, fez algumas perguntas e algumas anotações. Ela não é muito inteligente, é? Observou ele. Ameaçar uma proprietária? Discutir maneiras de coagir você a ceder seus direitos. Se ela continuar assim, você terá base para uma ordem de restrição. Eu não quero uma ordem de restrição, eu disse. Eu quero que eles saiam. Bem, isso é certamente viável. Você pode iniciar o processo de despejo. Dado que eles não estão pagando aluguel e há evidências documentadas de ameaças e coerção, o processo deve ser simples. Quanto tempo? 30 dias a partir da notificação, talvez menos, dadas as circunstâncias. 30 dias. Mais um mês vivendo com pessoas que me odiavam, na casa que meus avós me deixaram para me proteger. Parecia ao mesmo tempo muito longo e não longo o suficiente. Não contei a ninguém sobre a visita ao advogado. Em vez disso, fui trabalhar, voltei para casa e observei Angela fingir que tudo estava normal na frente do meu pai, enquanto me lançava olhares que prometiam violência quando ele não estava prestando atenção. Os filhos dela perceberam a tensão e começaram sua própria campanha de pequenas irritações. Meu meio-irmão colocava música alta às 3 da manhã. Minha meia-irmã usava toda a água quente antes que eu pudesse tomar banho. Comiam comida que eu havia comprado para mim e deixavam as embalagens vazias no meu quarto. Mas toda vez que faziam algo, eu documentava. Fotos, vídeos, anotações detalhadas com horários. Eu estava construindo um caso tão sólido que nenhum juiz poderia ficar do lado deles. Meu pai finalmente me abordou no sábado. Ele parecia péssimo, exausto, culpado, dividido. Sei que as coisas estão ruins agora, começou ele. Mas estou te pedindo, como seu pai, para reconsiderar. Angela falou com um corretor de imóveis. Poderíamos vender esta casa, dividir o lucro. Todo mundo ganha alguma coisa. Começamos de novo em outro lugar. Dividir o lucro, repeti. Da minha casa. Não é tão simples. É exatamente simples assim. Vovó e vovô deixaram esta casa para mim. Não para você. Não para Angela, para mim. Porque eles sabiam que isso aconteceria. Sabiam que ela tentaria pegá-la. Ele se encolheu. Eles não a conheciam. Eles a conheciam melhor do que você, aparentemente. A dor no rosto dele quase me fez sentir mal. Quase. Mas então me lembrei de 8 anos assistindo ele escolhê-la em vez de mim, de defendê-la quando ela jogou fora os pertences da minha mãe, de me deixar ser tratada como empregada enquanto os filhos dela viviam como realeza. Você precisa decidir, eu disse a ele. Ou você é meu pai, ou é o marido de Angela. Você não pode continuar sendo os dois e esperar que dê certo. Isso não é justo. Nada do que ela fez foi justo. Mas você nunca pareceu se importar com justiça antes. Ele saiu sem dizer mais uma palavra. Naquela noite, ouvi-o conversando com Angela no quarto deles. Não conseguia entender todas as palavras, mas o tom era claro. Ele estava finalmente enfrentando-a. Dizendo a ela que precisavam procurar um novo lugar. Que esta situação não era sustentável. Que sua filha era a dona da casa e eles precisavam respeitar isso. A resposta de Angela foi alta o suficiente para a casa inteira ouvir. Se você ficar do lado dela em vez do meu, terminamos. Houve uma longa pausa. Então, acho que terminamos.
Os papéis do despejo foram entregues 2 semanas depois por um oficial uniformizado. Ele bateu na porta às 10 da manhã de uma terça-feira, com uma prancheta na mão, muito oficial e muito final. Eu tinha me organizado para estar em casa do trabalho especificamente para este momento. Angela atendeu a porta de roupão, com café na mão, provavelmente esperando uma entrega. O rosto dela quando viu o uniforme não teve preço. Posso ajudar? Estou procurando por Angela, o filho dela e a filha dela. Ele leu os nomes da prancheta. Sou eu. Do que se trata? Tenho documentos legais que exigem sua assinatura. Ele estendeu o envelope. Angela não o pegou. Não vou assinar nada. Senhora, você não tem escolha. Esta é uma notificação formal de despejo. Você pode aceitar os documentos agora. Ou posso deixá-los com você de qualquer maneira. De qualquer forma, você foi legalmente notificada. Despejo? A voz dela ficou estridente. Esta é a minha casa. Moro aqui há 8 anos. De acordo com estes documentos, a proprietária iniciou o processo de despejo. Você tem 30 dias para desocupar o imóvel. Apareci no corredor atrás de Angela. A proprietária sou eu disse calmamente. Fui eu quem entrou com o pedido de despejo. Angela se virou para mim, o envelope caindo da mão do oficial para o chão. Sua absoluta... Senhora, interrompeu o oficial com a voz firme. Vou precisar que mantenha a calma. Violência ou ameaças só complicarão sua situação. Isso é loucura! Angela estava quase gritando agora. Ela tem 18 anos, é uma criança. Ela não pode simplesmente expulsar as pessoas de casa. Ela é legalmente adulta e a proprietária documentada do imóvel. Ela absolutamente pode. O oficial pegou o envelope e o colocou na mesa de entrada. Você foi notificada. Sugiro que contate um advogado se tiver dúvidas sobre o processo. Os filhos de Angela apareceram no topo da escada, atraídos pela comoção. Meu meio-irmão imediatamente pegou o celular e começou a gravar. Isso é loucura, anunciou ele para a câmera. Estamos sendo expulsos de nossa casa pela nossa meia-irmã porque ela a herdou e agora está em uma onda de poder. Vocês estão sendo despejados porque não estão pagando aluguel e sua mãe fez ameaças documentadas contra a proprietária. Corrigi. Além disso, guarde o celular. Não consinto em ser gravada. Espaço público. Ele retrucou. Propriedade privada, disse o oficial. Se a proprietária pede para parar de gravar, você precisa parar. Minha meia-irmã estava chorando. Soluços altos e dramáticos que provavelmente podiam ser ouvidos na rua. Para onde nós vamos? Não temos para onde ir. Vocês têm 30 dias para encontrar um lugar, eu disse. Eu estava tentando manter a calma, profissional, mas havia satisfação na minha voz, e eu não estava arrependida por isso. É mais do que a maioria das pessoas consegue. Angela tentou mais uma tática, suavizando a voz, colocando o rosto de adulta razoável. Oficial? Certamente você pode ver que esta é uma disputa familiar. Ela está chateada com a madrasta. Isso é emocional, não legal. Não podemos resolver isso sem envolver os tribunais? Os tribunais já estão envolvidos, senhora. O despejo é legal e vinculativo. Estou aqui apenas para entregar a notificação. Ele acenou para mim. Senhorita, precisa que eu fique enquanto eles processam esta informação? Não, obrigada. Tenho câmeras por toda a casa documentando tudo. Isso era novidade para Angela. Seus olhos dispararam pelo corredor, provavelmente localizando as pequenas câmeras de segurança que eu havia instalado 2 semanas atrás. Você tem nos gravado? Gravando minha propriedade, corrigi. Caso alguém decidisse danificá-la por despeito. O oficial saiu. Angela ficou no corredor, ainda segurando o café, parecendo que alguém a havia atingido fisicamente. Os filhos dela estavam ambos nos celulares agora, provavelmente ligando para o pai. Mandando mensagens para amigos, postando nas redes sociais sobre sua terrível meia-irmã. Eu não me importava. 30 dias, disse Angela finalmente. Você está nos dando 30 dias. É o que a lei exige. Depois de tudo o que fizemos por você, fizeram comigo, interrompi. Tudo o que fizeram comigo. Há uma diferença. Meu pai chegou em casa 1 hora depois e encontrou o caos. Angela ligou para ele no trabalho, histérica, exigindo que ele consertasse isso. Ele entrou e encontrou caixas já sendo retiradas dos armários, sua esposa empacotando com raiva enquanto gritava sobre filhos ingratos e propriedade roubada, e sua enteada filmando tudo em seu celular. Você está gravando isso? Ele perguntou, olhando para mim. Para minha proteção, eu disse. Caso algo desapareça ou seja danificado. Ele olhou ao redor para a zona de desastre em que sua família havia se tornado. Não acredito que isso está acontecendo. Sério?
Não acredita? Guardei meu celular. Pai, ela tentou me cobrar aluguel na minha própria casa. Ela jogou fora as coisas da mamãe. Ela me fez limpar a sujeira dos filhos dela por anos, enquanto eles não contribuíam com nada. Ela conspirou para me manipular e tirar minha herança. Qual parte disso exatamente te surpreende? Ele não tinha uma resposta. Apenas ficou ali, parecendo derrotado, enquanto Angela exigia que ele ficasse do lado dela, lutasse contra esse despejo, protegesse sua família. Mas pela primeira vez, finalmente, depois de 8 anos, ele não correu para defendê-la. Vou ajudá-los a encontrar um apartamento, disse ele baixinho. Mas ela está certa. Precisamos sair. Os gritos que se seguiram provavelmente aterrorizaram os vizinhos. Os 30 dias se arrastaram como anos. Angela parou de fingir ser civilizada. Passava por mim no corredor e resmungava insultos baixinho. Os filhos dela deixavam bagunça em todos os lugares deliberadamente. Lixo na sala, comida apodrecendo nos banheiros, toalhas molhadas mofando nos cantos. Cada dia era um novo ataque passivo-agressivo projetado para me fazer arrepender da minha decisão. Eu documentei tudo. Cada bagunça, cada insulto, cada tentativa de guerra psicológica. As câmeras pegaram tudo. Meu advogado me garantiu que esse comportamento apenas fortalecia meu caso se eles tentassem lutar contra o despejo. Eles tentaram. Claro que tentaram. Angela contratou o advogado mais barato que pôde encontrar. Provavelmente tudo o que podia pagar. E tentou argumentar direitos de posseiro. Locação de fato. Qualquer coisa para atrasar o inevitável. O juiz deu uma olhada nos documentos do fundo fiduciário, nas gravações das ameaças de Angela e na linha do tempo dos eventos. E negou todas as moções. O despejo foi mantido. Eles tinham que sair até o 30º dia. Esse dia final chegou com a mesma empresa de mudanças que eu contratei para garantir que acontecesse sem problemas. Eu não ia arriscar que eles enrolassem ou alegassem que precisavam de mais tempo. Os carregadores apareceram às 8 da manhã, prontos para embalar e remover tudo que pertencia a Angela e seus filhos. Angela estava pronta com um discurso. Ela claramente o havia preparado, provavelmente praticado no espelho. Ela ficou no hall de entrada com roupas de grife que tenho certeza que meu pai pagou, seus filhos a flanqueando como guarda-costas. E anunciou aos carregadores: "Estamos saindo voluntariamente. Esta é nossa escolha. Decidimos sair desta situação com nossa dignidade intacta, em vez de continuar vivendo com alguém tão rancoroso e vingativo." Ninguém estava comprando. O chefe dos carregadores apenas assentiu educadamente e disse: "Por onde devemos começar, senhora?" A embalagem revelou exatamente o quanto eles acumularam em 8 anos. Quarto após quarto cheio de roupas caras, eletrônicos, móveis que Angela havia comprado e alegado serem para a casa, mas que eram claramente para seu uso pessoal. Os carregadores carregaram tudo enquanto Angela supervisionava de braços cruzados, ocasionalmente gritando com eles para serem mais cuidadosos. Então veio o momento que eu estava esperando. Meu meio-irmão saiu do quarto carregando uma caixa que parecia suspeitamente familiar. Parei na frente dele. "O que tem na caixa?" "Minhas coisas." "Abra." "Não tenho o que te mostrar." Peguei meu celular. "Abra ou chamo a polícia por roubo." Ele abriu. Dentro havia álbuns de fotos. Meus álbuns de fotos. Aqueles com fotos da minha mãe, da minha infância, das férias em família antes de ela morrer. Álbuns que Angela alegou estarem no sótão, mas que eu nunca consegui encontrar. "Isso não é seu", eu disse. Minha voz tremendo de raiva. "Mamãe disse que eu podia ficar com eles", disse ele, mas não olhou nos meus olhos. "Sua mãe não pode dar minhas fotos de família." Peguei a caixa. "O que mais vocês roubaram?" Foi quando encontrei o resto. Escondidos em suas malas, enfiados em caixas rotuladas como itens pessoais, embrulhados em suas roupas. As joias da minha mãe, as alianças de casamento dela que meu pai deveria ter guardado. O porta-retrato de prata com a foto dela que costumava ficar na mesa de cabeceira do meu pai. Pequenos objetos de valor que eles achavam que eu não notaria ou não poderia provar que pertenciam a mim. Eu havia feito um inventário. Havia fotografado tudo de valor que deveria ficar na casa. Aprendi com o incidente da faxina de primavera a documentar o que importava. Agora, com os carregadores como testemunhas, recuperei cada item, um por um, enquanto Angela alegava que tudo não passava de um mal-entendido. O xerife que pedi para supervisionar, porque sabia que eles tentariam algo, anotou cada item recuperado. "Você tem sorte que ela não está prestando queixa", disse ele a Angela. "Roubo é roubo, mesmo entre família." "Não somos família", eu disse claramente. "Nunca fomos." Meu pai chegou quando as últimas caixas estavam sendo carregadas.
Ele parecia péssimo, como se tivesse envelhecido 10 anos em 30 dias. Ele os ajudou a encontrar um apartamento, um pequeno de 2 quartos em um prédio com paredes finas e sem estacionamento. Ele ia ficar com eles temporariamente enquanto resolviam as coisas. O rebaixamento desta casa para aquele apartamento deve ter sido brutal. Ele se aproximou de mim enquanto Angela supervisionava o carregamento final. Sinto muito, disse ele. Eu deveria ter te protegido. Deveria ter visto o que estava acontecendo. Sim, concordei. Deveria. Sua mãe estaria decepcionada comigo. Ela estaria decepcionada por você ter deixado alguém jogar fora os pertences dela e não ter defendido sua filha. Eu não ia amenizar. Você escolheu Angela. Todas as vezes você a escolheu em vez de mim. Eu sei. Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora. Eu sei. E não posso voltar atrás. Mas estou escolhendo agora. Disse a Angela que vou pedir o divórcio. Isso me surpreendeu. Sério? Sério. Ouvir aquelas gravações, ver como ela te tratou, vê-la tentar roubar sua herança. Não posso mais fingir. Casei com alguém que não conhecia de verdade. E deixei que ela envenenasse nossa família. Nossa família já estava envenenada, eu disse. Mamãe morreu e nunca nos recuperamos de verdade. Apenas construímos algo novo ao redor da ferida. Angela explorou isso. Os carregadores terminaram. O carro de Angela e um caminhão alugado estavam cheios. Os filhos dela já estavam no veículo, recusando-se a dizer adeus. Angela deu uma última olhada na casa, sua expressão prometendo retribuição futura. Então entrou no banco do motorista sem dizer uma palavra. Meu pai ficou. Posso te ligar? Talvez tomar um café um dia desses? Talvez, eu disse. Depois que seu divórcio for finalizado. Depois que você provar que pode realmente se defender sem que alguém te pressione para fazer isso. Ele assentiu, aceitou o limite e saiu. Observei os veículos se afastarem, levando 8 anos de miséria com eles. A casa era finalmente minha. Silenciosa, vazia, limpa e minha. Voltei para dentro e tranquei a porta atrás de mim. A primeira noite sozinha na casa foi surreal. Andei por todos os cômodos, passando as mãos pelas superfícies que não precisavam mais de inspeção, abrindo armários que continham apenas minhas coisas, sentando em cadeiras, sem me perguntar se alguém ia criticar como eu estava sentada. O silêncio era profundo. Depois de anos de tensão e hostilidade, a ausência disso parecia quase barulhenta. Passei a primeira semana apenas limpando. Limpando de verdade. Do tipo que vai além da manutenção superficial. Esfreguei para tirar 8 anos de presença de outras pessoas. Abri janelas e deixei o ar fresco varrer os cômodos que pareciam sufocantes. Tirei as decorações de mau gosto de Angela e as guardei na garagem, caso ela tentasse alegar que eu as havia roubado. Na segunda semana, comecei a reivindicar os espaços. O quarto do meu meio-irmão se tornou meu escritório em casa. Comprei uma mesa decente, instalei meu laptop, criei um espaço de trabalho que era realmente meu. O quarto da minha meia-irmã se tornou um estúdio de yoga. Algo que sempre quis experimentar, mas nunca tive paz ou privacidade para tentar. Estendi um tapete no quarto vazio e fiz vídeos para iniciantes no meu celular, aproveitando o luxo de saber que ninguém entraria e zombaria de mim. Encontrei coisas enquanto limpava. Os enfeites de Natal da minha mãe que Angela alegou terem sido doados, mas que na verdade estavam escondidos no fundo de um armário. Fotos que foram removidas de porta-retratos e enfiadas em gavetas. Pequenos pedaços da minha infância que foram apagados, mas não destruídos. Cada descoberta parecia recuperar um pedaço da minha mãe. A melhor amiga da minha mãe entrou em contato 3 semanas após o despejo. Ela ouviu através de amigos em comum o que aconteceu. Comunidades pequenas falam, especialmente quando há drama. Ela perguntou se podia visitar. Eu disse que sim, faminta por conexão com alguém que realmente conheceu minha mãe. Ela trouxe fotos antigas que eu nunca tinha visto, histórias que eu nunca tinha ouvido. Sentamos na sala de estar. A sala da minha mãe, não de Angela. E conversamos por horas. Quando ela mencionou que estava procurando um novo lugar depois que sua colega de quarto se mudou, ofereci a ela o quarto de hóspedes. Tê-la em casa parecia certo, como um pedaço da história da minha mãe voltando para casa. A casa lentamente se transformou. Deixou de ser o lugar onde fui maltratada e se tornou o santuário que meus avós pretendiam. Cozinhei as receitas da minha mãe com os cartões que salvei. Pendurei fotos dos meus avós em lugares de honra. Plantei flores no jardim, aquelas que minha avó amava, aquelas que Angela havia arrancado para dar lugar a pedras decorativas. Papai ligava ocasionalmente. Fiel à sua palavra, ele pediu o divórcio. Angela estava lutando contra isso, naturalmente, tentando alegar que merecia metade de tudo,
apesar do acordo pré-nupcial. Ela começou uma campanha nas redes sociais sobre ser abandonada pelo marido